perguntar uma coisa. Eu vou começar aqui, Zé. Vou começar aqui. Quando eu te fiz o convite, eu confesso que eu vou tirar a blusa aqui. Eu confesso que eu não sabia. Aí, quando a gente começou a conversar, eu vi aqui, eu te pedi um mini currículo, e eu vi que você já fundou 35 empresas. 35. Ô, Zé, fundar uma empresa no Brasil, já dizem que é coisa para maluco. Como é que o cara vai fundar 35? Então, tá bem. Essa coisa das empresas é fácil. A empresa, você tem 3 destinos para ela. Um é ela cumprir uma finalidade por um tempo e ela, por si própria, se extinguir, né? Acabou aquele negócio, aquele contrato. Uma é você vender ela, ficar contente para burro, e outra é você quebrar ela. Então, são 3 destinos muito simples que você tem para as empresas. Então, quando você monta bastante empresa como eu montei, eu já passei por esses 3 destinos, tá certo? Eu sempre brinco que a proporção delas é de 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 deu certo, já vendi. 1/3 deu errado, já quebrei elas. E 1/3 eu digo que eu rezo 1/3 todo dia para ver se elas vão dar certo. Porque não tem nenhuma certeza de que o negócio vai ser bom e tal. Não tem receita de bolo. E é interessante que as empresas minhas que mais deram errado foram as últimas e não as primeiras. Também não sei te explicar por quê. Porque, em tese, você teria mais experiência. Mais experiência, né? Mas não há receita de bolo, né? As coisas funcionam num ambiente, não funcionam em outro. Você tem isso com equipes. Você tem gente muito boa, com desempenho espetacular numa determinada empresa. Você contrata na tua, não dá certo. E vice-versa, né? Muita gente que não foi tão brilhante em alguma outra empresa vem para a tua e o cara estoura e tal. Então, não tem receita de bolo. O negócio é sempre estar com o espírito de empreendedor. Sempre digo o seguinte, olha, você vai empreender na tua vida de qualquer forma. Você pode empreender montando empresa, você pode empreender dentro da tua própria empresa, dentro do teu negócio. Os caminhos são diferentes, mas vai chegar sempre no mesmo lugar. Eu digo que você vai chegar lá na frente, vai botar o pé no freio, vai virar um consultor, um especialista, ajudar os outros, se aposentar e acabou. O caminho pouco importa. Se você foi por um caminho de profissional liberal, microempresário, empresário, se você foi empresário, voltou a ser executivo. Então, não tem receitinha de bolo, não. O importante sempre é a disposição para o crescimento, a disposição para você buscar algo novo e tal, seja onde for. Mas me fala uma coisa, eu concordo com você que não existe uma receita, não, e faça isso que vai dar certo. Até porque as receitas para cada um tem uma forma de dirigir, tem uma forma de adequar as suas situações. Mas para quem está nos ouvindo, assim, para quem pensa em termos de empreender, quais seriam as características positivas? O que é um empreendedor? Tá? Todo mundo fala muito sobre isso e cada um tem não digo uma receita, mas cada um tem uma dica, cada um tem uma forma ou cada um tem um modo de enxergar o que é importante para o empreendedor. O que é importante e o que não é importante ou o que é importante não fazer, digamos assim, para o empreendedor? Como é que você enxerga isso? Eu vou te fazer primeiro uma definição que eu costumo usar, que é o seguinte: o empreendedor é o cara que transforma ideias em negócio. É o cara que tem uma ideia, fala, eu vou fazer disso um negócio, né? Você tem a categoria que eu chamo dos visionários. Esse é o cara que olha para um negócio que existe e fala, eu vou fazer diferente. Exemplo, o cara que botou em pé o Uber, né? Já tinha um negócio de transporte. Então, vamos lá, vamos fazer diferente. O Airbnb, né? Esse tipo de exemplo é o visionário, é o cara que olha para um negócio e fala, eu vou fazer diferente. E eu classifico ainda o terceiro, que é o empresário. O empresário é aquele que consegue fazer esse negócio virar caixa, fazer fluxo de caixa e construir um ativo. Ativo é tudo aquilo que você pode vender, que você pode deixar para os seus filhos, né? Então, são categorias muito distintas. Eu conheço bons empreendedores que não são empresários. E conheço bons empresários que nunca foram empreendedores. Há muita confusão disso, né? Quem é empresário, quem é empreendedor, quem é visionário. O visionário é aquele que menos põe as coisas em pé, é o que tem uma boa visão. Então, sempre um dos, eu vou dizer entre aspas, o que eu coloco para a turma, principalmente para a meninada, é juntar competências diferentes no mesmo lugar. Você vê muita meninada
vai montar uma empresa, ele põe como sócio uma pessoa igual a ele. O cara é bom desenvolvedor de software, ele põe um outro desenvolvedor de software junto. Então, vamos entender. Vai faltar uma peça. Né? Entendeu? Vai faltar uma peça. O cara é jovem, precisa botar um cara de cabelo branco lá dentro, entendeu? Pelo menos para segurar fiscal que aparece, esse tipo de coisa, não correr todo mundo para o banheiro no primeiro fiscal que aparece na empresa. Então, mesclar competências é uma coisa que eu costumo dizer que é extremamente importante para quem vai empreender ou para quem vai ser empresário, né? Uma segunda colocação que é bacana é o que eu chamo dos 3 capitais, né? Fala, vou montar um negócio, você precisa de 3 capitais. O primeiro é o capital intelectual. Você precisa conhecer aquilo que você vai fazer ou ter na equipe aquilo que vai desenvolver o teu aplicativo, que vai desenvolver o teu software, vai desenvolver o teu empreendimento. Então, o capital intelectual, ele normalmente é o primeiro. Meninada na faixa de 30 anos de idade, começa a dar aquele comichão, né, de mudar de emprego, né? Ele olha para cima e fala, o chefe dele tem 40 e poucos anos. Ele fala, pô, eu faço tudo aqui, vou levar 10 anos para chegar a chefe. 10 anos para chegar lá. Então, é hora que ele acha que sabe tudo e quer sair. Mas falta ali um capital, vamos chamar de financeiro, tá certo? Você precisa ter dinheiro para começar um negócio, não dá para começar tudo no peito, não. Isso é uma ilusão, porque depois do dia a dia começa a folha de pagamento, impostos e coisas que não estavam no plano. Então precisa ter um pouco de dinheiro, tá certo? Ou alavancar em algum lugar. E o terceiro capital, eu digo, é o capital social. Muita gente esquece dele. Capital social é aquilo que quando você liga para alguém, ele te dá o contrato. É conhecimento, credibilidade no mercado. O que falta muitas vezes para a meninada, por quê? Porque a geração dela ainda não chegou nos cargos executivos, né? Ainda estão pedalando ali para crescer. Isso aí muitas vezes é desprezado, viu, Carlinhos? O capital social. Eu tenho um filho de um amigo, normalmente o pessoal pede aí para bater um papo e tal, que ele dizia o seguinte, eu sei fazer tudo aquilo que eu tenho, que precisa, eu tenho dinheiro, tenho aqui minhas reservas, meu pai pode me ajudar. E eu digo capital social. Ele falou, o que é isso? Eu falei, é quando você põe uma pessoa junto, que pega o telefone e liga para 2, 3 amigos, eles vão te dar um negócio, para um contrato, alguma coisa para você desenvolver. Coisa que você, muito jovem ainda, não tem. Rapaz, olhou, puxa vida, né? Então são alguns aspectos aí de empreendedorismo, os capitais sociais, intelectuais e financeiros. E uma característica muito importante é a disposição para o risco. Isso é uma característica importantíssima, tá? Eu conheço gente que excelente executivo, desde que não seja arriscando o dinheiro dele. Você sabe que, só fazer um adendo ao que você está falando, eu também conheço e eu sempre empreendi, eu sempre tive vários negócios. Eu costumo dizer para alguns amigos, às vezes, que grandes executivos, falam assim, você já parou para pensar que quando você estiver empreendendo, nos primeiros meses ali, você vai ganhar menos do que a empregada que trabalha na sua casa? A pessoa me olha, sim, que no primeiro, segundo, terceiro, às vezes até durante um longo tempo, você não vai tirar nada. E a empregada que trabalha na sua casa, com todo respeito, está lá recebendo 1.000, 2.000, 3.000, e você não. E aí você vai falar, poxa, ela ganha mais do que eu, né? Tem pessoas, Zé, que não conseguem entender isso. É bem o que você falou. Ele é um grande executivo, tem uma capacidade de gestão enorme, mas não consegue entender que durante um período para o empreendedorismo, principalmente, ele fica sem receber, né? Ele tem aquela contrapartida que não é imediata. E não é todo mundo que consegue entender esta lógica financeira. Tem muita gente que foi funcionário a vida inteira e entende, trabalhei 30 dias, tenho que receber por isso. E o empreendedor, a lógica não é essa, né? Você concorda comigo? Ou se você já viu situações como essa? Eu já vi algumas, viu? Tem sim. Tem muito empreendedor que vai para uma empresa desde que tenha salário. Então ele bota um rótulo de empreendedor, mas, de novo, com dinheiro dos outros, né? Tem lá um sócio investidor. O empresário mesmo vai cavucar o negócio, vai ficar um monte de anos. No meu caso, foram 5 anos sem levar um tostão para casa. E mais, né? A esposa pagando as contas. Você tem que combinar o jogo também com a sócia, tá certo? Senão. Empreender é uma atitude familiar. Eu sempre digo isso também. Tem que ter um apoio aí. Né? Tem que ter apoio familiar. Se você não tiver apoio familiar,
Porque você chega em casa, voltando, de novo, sem querer te interromper, mas aqui é um bate-papo mesmo. Se você chegar em casa e falar, poxa, você trabalhou 30 dias e não trouxe nada para casa, as pessoas falam, poxa, mas o que você está fazendo, né? Você está brincando, né? Você está achando que... Uhum. E não é verdade isso, né? Quer dizer, você tem... você faz um comentário muito pertinente. É alguma coisa muito importante que tenha uma compreensão familiar. Ainda que não sejam todos que estejam trabalhando no negócio, todos precisam entender que aquilo tem uma visão de futuro muito forte aí, né? Sem dúvida nenhuma. É um comentário bem, bem importante que você fez. Mas vamos lá, seguindo. Estou adorando. Vamos lá, segue. Eu estou vendo aqui, eu tinha um emprego muito bom lá na Colgás. Vi um amigo aí da época, o Reinaldo Cruz, lá da área de TI. O emprego era muito bom para a minha idade. Eu tinha 27, 28 anos. Tinha um bom cargo, um bom salário. E disse, agora eu vou largar isso tudo aqui e vou virar empresário. E ficar aqui. Chamaram de louco um monte de gente. Nossa, o meu chefe na época quis conversar com a minha mulher, ver se eu estava bem da cabeça, como é que ia largar aquele emprego e tal. Tá aí o pessoal da Colgás aí das antigas que lembra disso. Fala, que doideira, né? Mas vamos lá, minha ideia era o seguinte, eu saio com 29, 30, e se não der certo, com 35 eu volto para o mercado. Eu estava vendo amigos da minha geração, amigos aí, eu sou da década de 60, né? Sou de 62, eu comecei a ver um pessoal que já estava, eu estava chegando nos 30, eu tinha uns amigos na faixa de 40, 40 e poucos. Foi quando a engenharia começou a naufragar no Brasil, e esse pessoal, famílias de 3 filhos e tal, tendo que sair para arriscar a vida empresarial com 40, 40 e poucos anos de idade, porque não tinha mais emprego. Eu olhei para isso e falei, poxa, acho que é hora de eu sair agora, porque com 35 eu volto, se não der certo, se eu não tiver skill, né, para empresário, eu volto para o mercado. O que não dá é para sair com 40, 40 e poucos. Essa foi uma das coisas que na época a gente botou na balança aí para avançar. Mas a disposição para o risco ela é bem pertinente. Eu costumo fazer um paralelo, eu sou tenista nas horas vagas, gosto de jogar, gosto do ambiente do tênis, principalmente da cerveja depois do tênis, né? Então, eu costumo fazer um paralelo da disposição do tênis, né, com a disposição do empresário. Porque o tênis é um esporte solitário, você está ali sozinho na quadra. Você não conversa com o técnico. Então, esse é um ponto. A vida do empresário é extremamente solitária. Você não pode conversar com os teus pares ali, teus diretores, até porque se você mostrar alguma dúvida, fraqueza, corre o risco do dia seguinte não aparecer ninguém para trabalhar. Né? E as respostas dele, por mais que sejam... ela sempre tem um viés, né? Ela sempre tem um viés, assim. De interesse, né? Você é o chefe. Não, e ele quer preservar o emprego dele, né? Ele não quer preservar a empresa. Quem quer preservar a empresa é o dono dela. Ele quer preservar o emprego dele, né? O status quo e tal. Então, o tênis é um esporte solitário. Então, as decisões são solitárias. Não há um técnico ali do lado para conversar isso com você. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, a mudança de estratégia. Você tem que entender como é que está acontecendo aquele jogo, que golpe teu que não está entrando aquele dia, qual é o golpe do adversário que está te neutralizando. Sozinho tem que mudar a estratégia. Então, você tem que pensar ali rapidamente, mudar e voltar para o jogo. Outro ponto que costumo dizer é a troca de emoções. Né? Durante um dia dentro do teu escritório, entra lá o teu diretor de operações. Putz, o sistema caiu, deu a maior caca aqui, estamos desesperados. Você está triste. Sai esse cara da sala, entra o outro e diz, fechamos um big de um contrato novo e tal. Você tem que vibrar com esse cara. Você não pode dizer para ele, não, volta daqui meia hora, porque agora eu estou puto aqui com o negócio de TI, né? Então, o tênis tem isso também. Quando você erra um golpe, você fica muito puto ali com você. Ô Zé, essa eu preciso te interromper. O meu querido, seu também amigo Décio Clemente, está dizendo que você é muito melhor na empresa do que no tênis, hein? Décio Clemente, queridíssimo Décio. Grande Décio. Grande ideia. O negócio deve ser futebol, esse é um queridíssimo. Esse é um queridíssimo. Desculpa te interromper, mas eu disse, aqui é bate-papo. Imagina que nós estivéssemos no bar e o Décio entrasse. A gente ia parar para cumprimentar, não ia? Aqui é a mesma coisa. Muito querido. Não dá para ter bar, a gente vai estar aqui. Mas vamos lá, segue lá. Muito querido, Décio. Mas ele não ganha de mim, mas nem a pau na quadra, viu? É só pipoca.
É, o Então, Décio gosta de jogar futebol, ele não joga nada de tênis. Décio só fala, ele joga futebol. Mas é muito. Um beijo pro Décio para toda a família, gosto muito dele. Vamos lá. muito bacana. Então, no tênis é isso aí. Quando você erra um golpe, você tem que esquecer esse erro no tempo que você volta ali para o fundo da quadra, para sacar ou para receber. Se você não passar uma borracha, você vai errar o próximo golpe. Então, essa é aquela que eu chamo as trocas de emoções, né? Que você vai fazendo ao longo do dia, né? Durante o dia você está muito contente com um monte de coisa, você está muito triste com um monte de coisas e assim vai o dia a dia. Você tem que ir acostumando com isso, né? Se acostumando. É um negócio bastante importante também, quando eu digo das disposições mentais, para você ser um empresário. Opa, E outro ponto que é importante é entender, eu uso muito essa frase, você entender que erro não é igual a fracasso. Erro é uma etapa do sucesso. Então, os erros são etapas do sucesso. Elas vão fazer parte do negócio, tá certo? Eles vão fazer... A tua história vai ser pautada por um monte de erros e o sucesso ele vai estar em algum lugar no meio dessa coisa toda. Então, tendo essas disposições, né? As disposições mentais, o apetite aí pro desafio, né? As trocas de emoções, pensando bem aí nos 3 capitais, né? Para se montar um negócio, não tem fórmula. Estou dizendo um conjunto de coisas que podem facilitar a tua vida de empreendedor, tua vida de empresário, e podem, por acaso, levar mais rápido ou mais devagar aí para um sucesso. Basicamente é isso. Fala uma coisa, curiosidade, você, dentro dessas 30 e pouco empresas, de que segmentos, basicamente, você atua? Vários segmentos ou sempre no mesmo? Como é que foi isso? Esse é um ponto importante, viu? Define um rumo para a tua vida e vai nele, né? Tudo que eu tentei montar, minha área é meios de pagamento, então é tecnologia em sistemas financeiros, tá? Essa é a praia. Então nós estamos falando aí de meios de pagamento, serviços financeiros como um todo, eu falo um pouquinho depois. Tem uma época que você começa a montar empresas e tudo que você está montando está dando certo. Aí você fica com aquele complexo de Midas, né? Você acha que tudo que você puser a mão vai virar ouro. Puser a mão vai dar certo, né? Essa hora que você mais quebra a cara. Teve uma vez que fui me meter com negócio de restaurantes, juntei 3 pessoas que sabiam tudo sobre isso, montei o negócio, era um delivery, negócio assim, muito moderno e tal. Até hoje eu não sei porque que não deu certo. Botei as pessoas certas no negócio, né? Até hoje não sei por que isso não deu certo. Pessoal, deixa eu só te interromper um momentinho. Pessoal, alguém falou que minha imagem embaçou. Se estiver ouvindo normalmente, vamos continuar. Apenas se vocês não estiverem ouvindo. Se alguém puder dar um A. Você está me ouvindo bem, Zé? Eu estou ouvindo. A imagem está um pouco passada aí. Paciência. A imagem é o menos importante, o mais importante é vocês estarem ouvindo aí. A imagem do Carlinhos está ruim. Eu não sei o que tem a fazer. Você sabe que essa internet aqui, eu faço aqui de casa, já aconteceu isso algumas vezes, eu já melhorei aqui a qualidade da internet aqui, mas não, enfim, não tem paciência. O meu rosto é o que menos importa, contanto que a gente consiga conversar. Mas deixa eu só aproveitar, antes de você continuar, eu queria mandar aí um abraço aí para o Marcelo Janúbilo, para o Márcio Coelho. Márcio Coelho foi presidente da Wilson. Ele está perguntando se pelo menos você jogava com raquete Wilson, né? Ou se você joga com raquete Wilson. É o mínimo que ele está falando aqui. Acabei de comprar uma Wilson. Então tá bom. Bacana, novinha. Então tá bom. Mandar um abraço para as pessoas aí. Teve uma menina aqui, a Débora, que entrou aqui. A Débora trabalhou comigo há 20 anos atrás, entrou aqui também, fiquei muito feliz dela estar aí. E entrou aqui também o nosso amigo, já faz algum tempo ele passou, e onde foi que eu te conheci, na verdade, acho que já deve fazer aí mais de 10 anos, o Melito, o Adolfo Melito, aí tá nos vendo aí, pelo menos ele passou aí por aí mandou um abraço para nós aí, não deu na hora para te interromper, mas se ele estiver nos ouvindo aí, um grande abraço, eu gosto muito do grande Adolfo, um cara muito, muito bacana. Mas vamos continuar. Grande amigo. Você, assim, na verdade, você, de uma maneira geral, você sempre empreendeu na sua área e você teve algum empreendimento que não tenha sido na sua área específica, que é de tecnologia, que tenha dado certo? Não. Foram
muito pouco que eu saí ali do script, né? Sempre ligado à tecnologia e meio de pagamento. E, como eu disse, esse negócio de restaurante, delivery e tal, juntei as pessoas certas e deu tudo errado. Como eu disse, até hoje eu não sei porque deu errado. E algumas outras coisas. Quer dizer, os que deram certo é mais fácil de você diagnosticar porque deu certo. Os que deram errado é um pouquinho mais difícil. Mas a proporção é essa, um terço, um terço, um terço, ela continua firme. E acho que até é um número bom, viu? Conversando com uns amigos aí de fundos de investimento e tal, os acertos são menores, é na casa aí de 15%, 20%. Acertei 30%, então tá bom. Mas Tá precisa, bom demais. Tá bom demais. Precisa Não, ter ótimo. a cabeça boa para levantar e continuar e não ficar amargurando, como eu disse, no ponto do tênis, né? Do que você volta ali para o fundo da quadra, passa uma borracha, começa tudo de novo e vamos embora. Senão a coisa fica... Isso que eu ia te perguntar. Quando é que você, dentro do empreendedorismo, quando é que você percebe, assim, esse é o momento de parar esse negócio? Quer dizer, como é que é? Não é uma questão só financeira, é uma questão de, eu imagino que deva ser uma coisa, puta, parou, não dá mais. Quer dizer, independente de ter ou não dinheiro, mas como é que você concluiu, digamos assim, em alguns momentos aí que você não ia mais dar certo aquele projeto? E como é que você atuou nesse momento do erro, essa definição do tenho que parar aqui? Como é que se deu esse momento? Essa é a coisa mais difícil do mundo, responder essa pergunta. Concordo. Tem dois lugares que você perde dinheiro no empreendimento. No começo dele, é aquilo que você fez tudo o que tinha que fazer, mas a empresa não começou a faturar porque faltou algum detalhe. Então, aquilo começa a ter despesa, folha de pagamento e tal, e não entra dinheiro. E o outro é na hora de sair do negócio. É a hora que você perde dinheiro. Então, você precisa aprender a entender o ciclo das coisas. Qual é o horário de sair, de vender, tanto de vender a empresa, tá certo? Quanto de parar o empreendimento que só está gastando dinheiro. Certo. Tá. O que eu te falo é, quanto mais paixão naquele assunto específico, mais dinheiro você perde quando o negócio não dá certo. Porque você está sempre achando, não, agora eu vou mexer aqui, ele vai sair. Agora eu vou mexer, ele vai sair. Aí há uma confusão entre persistência, né? Teimosia. Tal, e efetivamente uma visão mais empresarial. Dizer, pô, aquela historinha, né? O primeiro prejuízo é o mais barato, né? Realiza, perdi, vão para outro, né? Mas quando você não tem uma visão tão clara ou algum acontecimento que te interrompe o negócio, tá certo? Como agora, dentro dessa situação que nós estamos vivendo, vários negócios foram interrompidos, né? Sem dúvida. Então, aí pronto, aí ajudaram você a tomar a decisão. Agora, quando você está dentro do empreendimento, que você está pondo paixão naquele negócio, você está sempre achando que aquilo vai dar certo, né? É a hora que você perde dinheiro. Qual é a hora de parar? É muito difícil, Carline, muito difícil você saber. Precisa ter um pouco de percepção, um pouco de feeling. E eu vou dizer uma coisa para você, precisa ter ouvido. Ouvir alguém que está lá de fora, muitas vezes é importante. O cara olha para o teu negócio mais frio e fala: Zé, não está na hora de você parar com isso não, rapaz? Já enterrou um monte de dinheiro aí. Onde vai chegar esse negócio, né? Isso é igual a ações. Qual é a hora de você vender a ação? Não sabe. É difícil saber. Mas como é que você se aconselha, Zé? Dos seus negócios, sendo empresário, como é que você... Isso que você acabou de falar, né? Chega uma hora, alguém vem e fala. Você tem algum aconselhamento, alguém que te ajuda nesse tipo de coisa de forma programada? Ou é, às vezes, muito um bate-papo num bar mesmo, que um amigo chega e fala: Zé, vamos parar com isso aí? Como é que funciona isso para você? É sempre com equipe, sempre com gente, tá? As decisões, não vamos confundir o seguinte, as decisões são solitárias. É o que eu falei lá no começo do empresário e do tenista. As decisões são solitárias. Agora, criar o ambiente para tomada de decisão, não. Tem que ser coletivo. Então, acho o seguinte, se você vai... eu vou te chamar para um jogo de rugby. Qual é a primeira coisa que você vai perguntar? Qual é o raio da regra do jogo de rugby? Então, o que eu vou fazer lá? Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando vai empreender em algum assunto é estudar o assunto. Travada, Zé. Não sei se vocês estão me ouvindo aí, pessoal. A internet dele deve estar voltando. Está me ouvindo bem agora, Zé? Eu estou ouvindo bem. Que deu uma travadinha aí, rapidinho. Mas a primeira coisa é estudar a regra. Foi aí que a regra do jogo. Então,
Vamos entender como é que funciona. Vai montar uma empresa? Vamos entender um pouco de tributário. Chama um bom contador, conversa muito com ele, contrata um bom advogado que vai te ajudar nessa estruturação. Mas, principalmente, não é jogar na mão dele e virar as costas e achar que ele vai resolver. Entendeu? Entendi. Você vai entender do assunto. Ele vai te explicar, você vai se inteirar. Já vi, tem aí o doutor Alex que entrou, que está com a gente há muitos anos no escritório de advocacia, com várias competências, maravilhoso. A gente senta lá, discute o projeto, discute o negócio, ele pesquisa, vai, põe a equipe para trabalhar, depois volta, a gente entende o que nós vamos fazer juntos. Vale um contador também para te ajudar nisso, ou algum advogado tributarista, porque às vezes você monta um negócio fantástico e esquece dos impostos que come por uma perna. Então, e depois você precisa ter gente de tecnologia, no meu caso, meio de pagamento, gente muito boa de tecnologia, eu sempre tive excelentes profissionais de tecnologia junto comigo, sempre, sempre. Tem que trazer esses caras juntos, eles vão fazer a diferença. E a gestão da turma de TI, muitas vezes, Carlinhos, o pessoal fala, pô, quem quebra uma empresa de tecnologia, de novo, é o projeto de TI que ficou pronto. Ou ele não ficou pronto na data e come dinheiro e não tem receita, que normalmente acontece isso. E qual é a diferença aí? Normalmente você coloca para gerir uma área de tecnologia alguém formado em tecnologia de sistemas. Eu sempre usei gente de gestão de projetos. Porque gerir um projeto de TI é negócio de engenharia. Você mete recursos com dinheiro, recursos computacionais, infraestrutura, tem que desenhar um PERT, um negócio para fazer aquilo tudo acontecer ao mesmo tempo. Então, sempre que eu tive tecnólogos, como eu sou engenheiro, eu fiquei muito perto desses caras. A gestão do projeto eu acompanho de perto. E eu já tive chefes de TI formados em engenharia, depois tecnologia, e aí deixava o negócio correr sozinho, não precisava ficar tão perto. Então, tem algumas pecinhas, alguns parafusinhos para você ir apertando aí, que podem dar mais certo ou menos certo. É mais ou menos por aí. Ô Zé, eu estou sentindo aqui que nós vamos ter que marcar uma outra live, porque eu estou adorando o papo aí. E, na verdade, eu até falei, né? Na live eu falei para as pessoas, olha, nós vamos falar sobre dois assuntos muito interessantes. Empreendedorismo e os meios de pagamento. Empreendedorismo, a gente, pô, pela tua experiência, dava para a gente falar mais uma hora aqui. Por isso que eu estou falando que você já está convidado aí para daqui um mês e pouco, voltar aqui comigo aqui para a gente completar aqui, que eu tenho certeza que as pessoas estão gostando muito. Mas vamos falar um pouquinho agora, Zé, sobre os tais meios de pagamento aí. Quer dizer, vai acabar o dinheiro físico? Quando vai acabar? Esta guerra que a gente vê aí. Hoje em dia você... Teve uma época que a gente assistia a televisão, você só ouvia propaganda de TV, de propaganda de cerveja e propaganda de automóvel. Hoje, qualquer coisa que você entra aí na televisão, qualquer canal, é propaganda de maquininha disso, maquininha daquilo, meio de pagamento assim, fintech de lá, fintech. É uma loucura aí. E para quem não está tão, digamos assim, tão inteirado, para quem não acompanha tanto isso aí, dá um overview, digamos aí, o que é esse mercado e para onde a gente está caminhando e de que forma as empresas que você atua aí estão inseridas nesse meio aí. Pelo menos para os leigos aí, nesses aí eu me incluo aí, alguma coisa que a gente pudesse entender para onde está indo esse mercado. Bom, se para você que está de telespectador já é um turbilhão, imagina para quem está no meio, né? Nós estamos literalmente dentro de um liquidificador, né? O negócio bate para todo lado, viu? Sei. Mas vamos lá, o negócio de meio de pagamento é bem interessante. E as previsões catastróficas são mais interessantes ainda, né? É mesmo? Vamos ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo. Então, vamos começar a entender o seguinte, vamos pegar da época mais recente. Você tinha lá dinheiro, fiado, caderneta, troca, né? Essa coisa veio andando para frente. Daí você começou a ter talão de cheque, voucher, né? O travel check, tickets, né? Isso aí surgiu aí quando aí na década aí de 80 praticamente surgiram os tickets e tal. Você teve o auge do cheque no ano 2001, 2002, onde se processava 180 milhões de cheques por mês no Brasil, né? E boletos e tal. Depois você teve, vamos chamar, uma terceira geração, que são dos cartões de crédito, de débito, pré-pagos. Aí vieram
DOCs, TEDs, né? Eram as ordens de pagamento, débito em conta. Essa vamos chamar uma terceira geração. E agora nós estamos assistindo vamos chamar a quarta geração, que é a troca desses cartões e TEDs e DOCs por coisas chamado por aproximação, né? Então, o que é que nós estamos falando aí? De pagamentos móveis, pagamentos via celular, das contas digitais, que é o que tem inundado aí as ofertas. Hoje todo banco está te oferecendo conta digital e todas as fintechs do mundo também oferecendo as contas digitais. Pagamentos aí com tags, né? Por exemplo, pedágio, pagamentos por aproximação, onde você chega perto da máquina ali com o teu celular, ela já faz o pagamento. As wallets, né? O wallet é o celular que você associa um cartão de crédito ou uma conta bancária naquela conta, esse wallet, e passa a pagar, então, através de um QR Code, né? Exemplo, vamos dizer aqui, o PicPay, né, que tem lá um código de QR Code, você lê aquilo e faz a transferência de um celular para o outro, faz a transferência de um celular para uma loja, né? E agora, o grande tema, e o que tem acontecido isso? Quem vem trazendo essas evoluções, não só a indústria de tecnologia de meios de pagamento, mas também os órgãos reguladores. No Brasil, vamos ter especificamente o Banco Central, né? Então, os bancos centrais dos países é que, na verdade, deixam a tecnologia acontecer ou não deixam essa tecnologia acontecer, né? Entendi. Todo um regulatório, a sustentação do sistema financeiro como um todo. Então, essas tecnologias, elas avançam, mas sempre tem esse encontro. Exemplo claríssimo aí, os últimos dias, o WhatsApp lançando um negócio de pagamento, né, dentro de um ecossistema, e o Banco Central pode parar com essa brincadeira aí. Isso eu acompanhei aí, pela mídia aí, né? E é o que eu falei, a gente que está de fora não consegue entender exatamente o que está acontecendo, mas a gente acompanha, assim, pelo menos de forma superficial. E o que é exatamente essa história aí? Vamos tentar simplificar o que é o ecossistema de cartões, tá? O ecossistema de cartões. Você tem de um lado aqui a figura chamada emissor. O emissor é o cara que dá um cartão para você. Ele que vai te dar crédito nele, ou é pré-pago. Então, o emissor é um banco, é uma loja aí de departamento, é quem te deu o cartão para você comprar, tá certo? Na outra ponta, você tem as credenciadoras. Cielo, Rede, GetNet, a nossa empresa que eu hoje dirijo, que é a ADIC, ligada ao banco BS2. Nós, desde outubro do ano passado, levamos parte do Grupo Cheque para lá, que é o Cheque, a empresa que eu fundei, onde tem as 35 lá que a gente falou, passaram tudo por dentro da Cheque. E nós estamos lá agora fazendo a alavancagem. Espera só um minutinho, Zé. Tem uma pessoa aqui, eu acho que é a Nadal Médico, eu não sei quem é. Eu já sei, realmente eu não sei o que está acontecendo, peço desculpas aqui, minha imagem está ruim, mas se a gente estiver ouvindo aqui, fica com a gente aqui, que o papo é muito interessante com o Zé. Eu peço desculpas, é questão da internet, aí a minha imagem parece que não está muito nítida ou está travada, mas se vocês estiverem ouvindo, eu acho que é o principal. E nós estamos tendo uma aula aqui, aliás, muito interessante. Mas vamos lá, desculpa, Zé. Então vamos lá. De um lado nós temos o emissor de cartão, é quem te deu o cartão de crédito. Do outro lado, as credenciadoras, elas é que vão nos estabelecimentos colocar a maquininha. Então, falando da própria DIC, que é a nossa empresa, a Cielo, a Rede, a GetNet, são as empresas que vão até os estabelecimentos para colocar a maquininha. Muito bem. E quem que junta as duas pontas? O emissor de um lado, com o portador do cartão, o credenciador, o adquirente do outro lado, com as lojas, e quem junta isso tudo chama-se bandeira. Nós estamos falando de Visa, Master, Amex, Elo, tá certo? Elas é que regulam esse negócio todo. Então, quando você chega numa loja e passa o teu cartão, o que vai acontecer? A transação sai da maquininha, bate aqui comigo na DIC, na Cielo ou na Get, vai lá na bandeira do teu cartão, Elo, por exemplo, e vai lá no banco que te deu o cartão para ver se aquela compra está autorizada ou não. Faz sentido ou não. Essa transação faz o caminho de volta e emite a filipeta ali e está aprovada a compra. Depois o que vai acontecer? Você vai pagar o banco, você fez uma compra aqui de R$100, quando o adquirente credenciou o lojista, ele combinou uma taxa de desconto. Vamos dizer que foi 4%.
Isso quer dizer o seguinte, que você vai pagar R$ 100 pela compra de R$ 100, você vai pagar para o banco que te deu o cartão, o banco vai ficar ali com cerca de 1,20, vai pagar 20 para a bandeira e vai passar 98 lá para nós, para adquirente. Para a loja. E nós vamos ficar lá com 2 e pouco e passar para a loja 96, que foi o combinado. Entendeu como é que funciona? Muito Entendi. bem. Posto isso, tudo que você vê de guerra de maquininha é o quê? Na ponta das credenciadoras. Quem está brigando é Cielo, Rede, Get, Adic, PagSeguro, Stone. Estão brigando para que ganhe a conta do lojista. Oferece menor taxa, oferece vantagens e tal. Na outra ponta do ecossistema, você tem os bancos te oferecendo cartão. Cartão sem anuidade, meu cartão tem fidelidade, tem concierge, tem isso, tem aquilo. Então, é a mesma briga. De um lado, a turma brigando para o lojista ficar com ele. Do outro lado, os bancos e emissores de cartão brigando para você. E essa briga se dá basicamente por taxa e serviço. Taxa e tem uma serviço. grande variação na qualidade do serviço, além da taxa? Zero. Você Zero. fazer uma transação para a percepção do usuário. É você fazer uma transação de um cartão Elo via Cielo, Rede, Get, é exatamente igual. Você usar um cartão também é exatamente igual. O que vai são algumas vantagens que vão te dar, tá certo? Existem alguns detalhezinhos, por exemplo, no e-commerce, você oferece mais serviços agregados para aquele lojista, relatórios, isso, aquilo, uma melhor taxa de aprovação, uma melhor taxa antifraude, enfim, tem uma série de detalhes, mas no fundo a transação é igual, tá? Não tem diferença. O valor agregado não é na transação, o valor agregado é no periférico que você vai colocar. Uma maquininha legal, um negócio mais arrumadinho, é mais ou menos por aí. Muito bem. Qual é a grande mudança que nós estamos para passar agora, que é o tal do Pix, que você tinha perguntado? Pix é o pagamento instantâneo, instituído agora aí pelo Banco Central. O Banco Central diz o seguinte, olha, nós vamos fazer uma transação que você pode pagar pessoa a pessoa. Quero fazer um pagamento de R$ 100 para o Carline. O Carline não precisaria ter a maquininha, tá certo? De um credenciador, de um adquirente, e eu não precisaria ter o cartão. Eu vou ter no meu celular uma wallet, como eu falei ali atrás, basicamente uma wallet, atrelado a ela alguma forma de pagamento, tá certo? Ou seja, a conta bancária, pode até ser cartão de crédito, tá? E eu vou transferir dinheiro meu para você agora, colocando um celular na frente do outro. Eu gero um código lá, aquele QR Code, aquela monte de aranha lá, e você lê esse QR Code e automaticamente eu estou fazendo uma transferência de dinheiro do meu celular para o teu, da minha conta. E aí, nesse caso, especificamente é de um banco para um banco. Um banco para um banco. Vamos simplificar. E aí, teoricamente, ninguém pega taxa nenhuma. Você vai pagar 100 e eu vou receber 100. Vai ter uma taxinha, mas muito pequena. Não é tipo aqueles 4% lá que eu tinha te falado, entendeu? Não é aquela taxa. É uma taxa. E quem que paga? Eu ou você, nesse caso? Tá se discutindo bastante. Normalmente o recebedor paga, né? Mais ou menos nessa linha. E tem algumas discussões. É que tem uma série de variantes aí. Eu estou simplificando bastante o processo. Sim. Sem dúvida. Aí, o que esse pagamento instantâneo, que entra em novembro no ar, tá? Ele tem várias... Em novembro começa a entrar. Aí você diz, então vai acabar com a indústria de maquininhas, dos credenciadores, vai acabar com os emissores de cartões? Como é que vai ser esse negócio, né? O que a gente está entendendo? Vamos sintetizar. Ele substitui, sim, o cartão de débito. Porque o cartão de débito é um pagamento de D1, D2, tá certo? No dia seguinte ou no outro dia. Então, o Pix passa a ter. Agora, você precisa ter dinheiro na conta, lembra disso, que é o caso do débito. Ele não substitui, no primeiro momento, o cartão de crédito. Porque o cartão de crédito é aquele que você está girando, você vai pagar só lá no fim do mês. Se der algum problema, você dá uma parcelada nele, você entendeu? É assim que esse negócio vai funcionando. E o que a gente entende que esse pagamento instantâneo vai tirar do mercado? Vai afetar mais. Então, parte o cartão de débito e vai afetar muito o dinheiro, as transações feitas em dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, de todos os pagamentos feitos hoje
nessa data, 39% é feito com cartões de crédito. Mas em dinheiro é 31%. Ou seja, 31%, todos os pagamentos feitos no Brasil são feitos em dinheiro. É um número bastante... Ainda é muito, né? Ainda é muito, né? É que às vezes, a gente tem uma impressão que a gente está em São Paulo, a gente, né, de um determinado padrão, assim, a gente não vê mais dinheiro faz tempo, né? Assim, hoje em dia, praticamente é difícil a gente ter dinheiro na mão, é difícil alguém entender, né? Receber. Vai trocar R$100 numa padaria, não te trocam. Vai trocar 100... Pô, trocar R$100, que parece uma coisa do outro mundo, é difícil hoje em dia, né? Mas a gente ainda imagina que a gente está trabalhando num determinado padrão, mas 31% é um absurdo esse tamanho ainda, né? Exato. Então, o que vai acontecer? Hoje você saca um cartão de débito ali, se for o caso, né? Ou mesmo um cartão de crédito. Então, essa troca ainda em dinheiro, ela passa a ser substituída por essa troca. Você vai pagar ali com o celular. Então, a gente está imaginando que daqui a 10 anos, o percentual de cartão ele vai permanecer na casa dos 40%, só que vai ser a maioria dos cartões vão ser de crédito. O pagamento instantâneo vai abocanhar uns 20% desse negócio e o dinheiro vai representar aí em torno de 10%, 12%. Depois temos outras formas de pagamento. Então, esse é o cenário. É um pagamento instantâneo, ele muda bastante aí as relações de pessoas e depois pessoas com lojas e empresas na relação de pagamento, mas não é um negócio que acaba de um com o outro. Olha só, a gente costuma brincar um pouco, o catastrofismo, né, que eu estava me referindo, é que fala assim, o Pix entra em novembro, acaba com o cartão de débito no dia seguinte e com o dinheiro depois em janeiro, entendeu? No Brasil não é assim que as coisas acontecem. Com certeza não. Essas coisas convivem por muito tempo. Vou pegar o cheque, gosto de usar o exemplo, porque quando eu montei a Cheque Express foi para vender consulta de cheque. Eu montei ela no final de 99. E desde o dia que eu montei, neguinho dizia assim, o cheque vai acabar, o que você vai fazer? Eu trouxe essa empresa até 2018, quando eu vendi ela, né, empresa de consulta de cheque. E do dia que eu montei em 99, eu fiquei 20 anos quase com a empresa, ouvindo que o cheque ia acabar. Falei, bom, se o cheque vai acabar, o que vai acontecer? Vai tudo para o cartão. Fui lá e montei uma empresa de cartão, entendeu? Foi um conviver. O cheque que eram 180 milhões compensados por mês lá em 2001, 2002, hoje ainda compensa 30 milhões de cheques. Pô, louco, bastante. 30 milhões, 1 milhão de cheques por dia ainda são compensados. 30 milhões de cheques ainda são compensados por mês. Você pode botar mais uns 15% que circula sem compensar. Por quê? Porque existe... Sem compensar, o que é? Eu dou o cheque para você, você dá o cheque para o outro, você faz a gente vai trocando pagamentos, é isso? Isso. É o cheque em pré-datado. Você emite ele, mas não põe no banco para compensar. Existe um dinheiro... Por que essas coisas não acabam? É bom a gente botar uma visão bem simples. Desculpa, eu tenho que interromper. Ó. Teu filho aqui está falando que é sempre uma aula. Ouvir elogio de filho sempre é bom, né? Eu tinha que interromper, Zé. Ouvir elogio de filho, quando a minha filha de vez em quando entra nas minhas lives, as pessoas já sabem, eu paro para cumprimentar. Então você também tem o direito de ouvir um elogio, ou de ler um elogio do seu filho aí, com certeza. Sempre uma satisfação, tá aí o Caião aí. E olha que ele me escuta todo dia, rapaz. Quando ele está escutando, normalmente é bronca. Então, tem bronca. É isso que ele gostou, né? Tá certo. Mas olha só, por que esses meios de pagamento convivem? Porque você tem, por exemplo, o cheque. O cheque tem um negócio interessante. Imagina o cara que vai fazer feira, tá? Um feirante. Ele vai de manhã, 3 horas da manhã, 2, 3 horas da manhã na Ceasa, compra um monte de mercadoria e dá cheque para todo mundo ali. Tá certo? Aí ele vai fazer feira e antes das 4 da tarde, ele vai lá no banco para cobrir o cheque que ele deu de madrugada. Isso é capital de giro. É capital de giro. O dia que você botar pagamento instantâneo na mão dele, ele vai ter que ter o dinheiro às 3 horas da manhã, né? Que ele não tem ainda, né? Então, o cheque, ele cumpre um papel de capital de giro, você entendeu? De uma série de outras coisas. A gente tem vários exemplos aí por que essas coisas não acabam do dia para a noite. Então, a adoção da tecnologia, ela não é uniforme no Brasil. O Brasil, as diferenças brutais que tem, não é uniforme. Então, essas tecnologias vão conviver por muito tempo, não tenha dúvida disso, dos meios de pagamento. Agora, tem alguns aceleradores. A gente sempre fala que crise acelera tudo, guerra acelera tudo,
Tem seu lado ruim, tem seu lado acelerador de tecnologias, né? Quando a gente fala da penetração, que prevíamos aí uns 10 anos ainda, para o pessoal começar a usar esses meios de pagamento digitais, nós tivemos esse evento da Covid acelerando isso. Como? Sem dúvida. O benefício aí, o auxílio emergencial, os famosos R$ 600, como é que ele foi distribuído? Ele foi colocado numa conta corrente da Caixa Econômica para uma pessoa, e essa pessoa tem um aplicativo da Caixa. Dentro do aplicativo ele consegue pagar seus boletos, as suas contas. Então você viu uma corrida, tinha 30 milhões de neguinho aí que não tinha conta em banco, que eram credenciados para receber aí o auxílio emergencial, que tiveram que correr lá no banco abrir uma conta. Concorda? Entendi. Tiveram é lógico. Lembra até as filas para tirar CPF para poder abrir uma conta. Mas eles tiveram que abrir uma conta? Eles tiveram que abrir efetivamente uma conta? Abrir. Efetivamente, aquilo é uma conta diferentezinha, mas é uma conta bancária. E você tem um aplicativo da Caixa Econômica que você paga os seus boletos ali, ele lê lá o código ali de barras do boleto e você já faz o pagamento. Essas pessoas não tinham conta em banco, nunca usaram o aplicativo de pagamento, e hoje você tem todos esses caras que receberam aí o auxílio emergencial fazendo pagamentos digitais. Então, deu uma acelerada nesse negócio. A introdução do Pix, que vai ser em novembro, ela tem grande chance de ter uma adesão mais rápida por efeito Covid do que se não tivéssemos aí o efeito Covid. Então, essas coisas... Você lembra quando puseram caixa eletrônico em banco? Matérias e mais matérias dizendo... Cara, não é possível. Como é que você vai botar uma pessoa idosa na frente de uma caixa daquela? Ele não vai apertar aquele botão nunca. Passa hoje dentro de uma agência bancária. Tá cheio de velhinho. Tanto de velhinho, apertando os botõezinhos ali do caixa e tal. E, enfim, essas tecnologias elas vão sendo incorporadas no dia a dia, né? E olha, modelo que funciona lá fora, Brasil é muito diferente. Falar assim, mas na China todo mundo faz pagamento digital. Por quê? Porque nunca tiveram cartão de crédito. Eles pularam essa etapa, entendeu? Eles pularam. Então, toda vez que você tem uma tecnologia implantada, ela vai levar um tempo para desplugar, para desapegar, vamos dizer assim, da população. Então, o Pix é um tema que está muito em voga, pagamento instantâneo, vai facilitar um monte de coisa, mas não vai sumir com os outros meios de pagamento. Tá certo? Ô Zé, deixa eu te falar. Puta, tô adorando. Só que nós temos um probleminha técnico aqui, é que o Instagram ele permite uma live de no máximo 1 hora, e pelos meus cálculos aqui, a gente deve ter aí entre 3 e 4 minutos aí no máximo. Eu já tô te convidando para uma próxima, porque eu tenho mais um monte de perguntas aqui, e eu tenho, pelo número de pessoas que estão nos seguindo aqui, eu tenho certeza que muita gente aqui gostaria de estar ouvindo muito mais você aí. Eu queria conversar um pouquinho para saber como é que tem sido a gestão efetivamente aí nessa pandemia. Também gostaria de saber também mais se a LGPD vai interferir alguma coisa nos seus negócios ou não, ou como é que vai funcionar. E sem contar o teu empreendedorismo e também a parte social aí, que você é presidente de um instituto social aí também, que é outro assunto aí que eu gosto muito aí. Eu fui o primeiro cara que escreveu um livro sobre marketing voltado a ONGs no Brasil, viu? Isso em 2007. Falava em marketing para ONGs, cara, como marketing? Foi lógico. Se você vai montar uma ONG, você tem que ter projetos, você precisa ter projetos. O primeiro cara que escreveu um livro de marketing para ONGs no Brasil fui eu, em 2007. Então, eu sei que você tem um instituto aí, muitos assuntos. Mas eu queria que você passasse aí, nós temos aí pouco mais de 3 ou 4 minutos, uma mensagem final aí, uma mensagem de otimismo para as pessoas aí que estão vivendo uma série de situações. Repito, a gente sabe que a gente está vivendo um momento conturbado, um momento difícil. Mas eu queria ouvir de você aí alguma mensagem positiva. Eu estou pensando, bom, um cara que abriu mais de 35 empresas só pode ser um cara positivo, né? Então você tem muita coisa positiva para mostrar para a gente aí. Queria te ouvir um pouquinho nesse final aí da nossa live aí. Olha, Carline, eu desde que me entendo por gente, já passei por 13 crises. Outro dia eu sentei e contei, desde a época do Sarney, quando eu me formei, foram 13 crises, crises, vamos dizer, nacionais, né?
e mais uma cacetada de crise que eu mesmo criei para mim dentro das minhas empresas. Então, autocrise. A autocrise, sei lá, eu já perdi a conta. Tá certo? Mas a questão fundamental é o seguinte: todo momento que pega todo mundo, né, que não são crises particularizadas, ela tá certo? Então, esse é o momento da gente olhar, o negócio está acabando, a oportunidade que você tem para reinventar o teu próprio negócio. Pode até mudar de área, mas vamos insistir ainda em tentar entender o teu negócio que você tem hoje, interpretado de uma outra forma. Você está vendo gente criando, por exemplo, cara que vendia na loja física foi para a internet, está apanhando ali com fraude, está aprendendo um monte de outras coisas, mas está reinventando e vendo que dá certo. Gente hoje trabalhando em casa, toda essa coisa que, né, vocês têm ouvido bastante, estão reconfigurando todo esse modelo de negócio. Então, as crises, elas têm oportunidades imensas. Eu acho que o grande ponto agora é você começar a observar como é que vai ser a volta. Acho que esse é o grande dilema de observação agora. Você viu todo mundo ir para um buraco aí. Primeira semana nós caímos a 30%, 35% do movimento das lojas físicas e perdemos aí 50% do negócio. Depois aquilo veio retomando, as pessoas se reencontrando aí de alguma forma. Lembra que em 2008 nós tivemos a crise lá do subprime, né, americano? Lembro. Que chegaria uma marolinha, segundo alguns, né? Foi quando nasceram as fintechs, que hoje estão aí na moda, vamos dizer assim, né? A pergunta que eu tenho feito é, vai nascer o quê? Pode nascer agora a tua empresa, quem sabe? Ô Zé, deixa eu te falar, eu estou vendo aqui que falta 1 minuto e 37, mas nas últimas lives que eu tenho feito, ele sempre acaba antes desse 1 minuto e 37. Então, eu queria, de verdade, te agradecer muito. Eu adorei. Eu tenho certeza, estou lendo aqui só elogios à sua pessoa, que realmente você está dando uma aula. Descobri também que você é piloto também, que eu não sabia. Eu acabei de descobrir que você é piloto. Então, nós vamos ter mais um assunto. Se eu já tinha alguns assuntos para tratar com você da próxima vez, eu tenho mais um assunto que você vai me explicar essa história de você ser piloto. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer você. De verdade, foi uma aula. O que eu aprendi nessa hora aqui, poxa, foi fantástico. Assim, a sua didática, a forma passou essa situação, a forma como você mostrou realmente estes assuntos aí, foi muito, muito, muito bacana. Eu não sei se vai cair, mas eu queria te agradecer muito, de verdade. Você vai ter mais alguns segundinhos aí para terminar. Muito, muito obrigado. E obrigado a todo mundo que está nos ouvindo. E eu prometo, aqui feito o convite, e eu tenho certeza que ele vai aceitar para mais um convite aí. E podem me seguir aí, quem quiser, que tem um monte de lives bacanas. Zé, você tem alguns segundinhos, se dá tempo. Se não, um beijo para toda a família aí. A palavra é sua. Eu agradeço a presença, vi um monte de amigos aí, é sempre um prazer estar falando aí com vocês, passando algum tipo de coisa, interagindo principalmente. Agradeço aí, Carline, pela oportunidade da gente estar podendo colocar um pouquinho das nossas ideias